14 de junho, 11º domingo do tempo comum, ano A. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, para a nossa homilia dominical. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia do 11º domingo do tempo comum nos convida a contemplar o olhar de Jesus sobre a humanidade. As leituras revelam um Deus que chama, reúne e envia. O Senhor não permanece indiferente diante das necessidades do seu povo. Ele vê, compadece-se e suscita colaboradores para a sua missão. O Evangelho apresenta Jesus percorrendo cidades e povoados, ensinando, anunciando o reino e curando os enfermos. No centro da narrativa, encontramos uma frase que revela profundamente o coração de Cristo. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Esta compaixão de Jesus é o ponto de partida para compreendermos a missão da Igreja. Na primeira leitura, no livro do Êxodo, o povo de Israel chega ao Monte Sinai. Após libertá-lo da escravidão do Egito, Deus estabelece uma aliança e faz uma proposta extraordinária. Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel não é escolhido para receber privilégios, mas para ser sinal da presença de Deus entre as nações. Também nós, pelo batismo, fomos escolhidos e consagrados. A Igreja não existe para si mesma, existe para anunciar o amor de Deus ao mundo. Todo cristão possui uma vocação missionária, não apenas padres, religiosos ou missionários. Todo batizado é chamado a ser testemunha do Evangelho. Na segunda leitura, São Paulo recorda a grande prova de amor divino. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus não é uma recompensa por nossa fidelidade. Ele nos ama primeiro. Antes de qualquer mérito, existe a graça. Antes de qualquer resposta, existe o chamado. Antes de qualquer obra, existe a misericórdia. Essa verdade é fundamental para a missão da Igreja. Não anunciamos um Deus distante ou exigente, mas um Pai que ama, perdoa e salva. A evangelização nasce da experiência de quem foi alcançado por este amor. O Evangelho nos apresenta um dos sentimentos mais profundos do coração de Cristo, a compaixão. Jesus vê a realidade das pessoas, percebe suas dores, conhece seus sofrimentos, enxerga suas feridas espirituais. Ele não passa indiferente. A palavra compaixão significa sofrer com. Jesus assume as dores da humanidade e oferece um caminho de esperança. Hoje também existem multidões cansadas e abatidas, famílias feridas por divisões, jovens sem sentido para a vida, pessoas mergulhadas na solidão, doentes e idosos esquecidos, cristãos que perderam o entusiasmo da fé. O olhar de Cristo continua voltado para todos eles. Após contemplar a multidão, Jesus declara: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe representa o campo de Deus, a humanidade que necessita ouvir a boa nova. Muitas vezes pensamos que a evangelização é tarefa de alguns especialistas, mas Jesus dirige suas palavras a todos os discípulos. A Igreja necessita de trabalhadores para a messe, pais que evangelizam seus filhos, catequistas comprometidos, ministros generosos, jovens que testemunhem a fé, religiosos e religiosas fiéis à sua vocação, sacerdotes segundo o coração de Cristo. A primeira resposta ao desafio da missão é a oração. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita. Toda vocação nasce do coração de Deus
e floresce no terreno da oração. No capítulo 10 de Mateus, Jesus chama os 12 apóstolos e os envia em missão. É importante perceber que eles não eram perfeitos. Tinham limitações, medos e fraquezas. Mesmo assim, foram escolhidos. Isso nos ensina que Deus não chama os mais capazes, capacita aqueles que chama. A missão não depende apenas dos talentos humanos, ela depende principalmente da graça divina. Quem se coloca à disposição do Senhor torna-se instrumento de sua ação. Vamos aplicar esse conteúdo para a nossa vida. Eu tenho percebido as necessidades espirituais das pessoas ao meu redor. Rezo pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Reconheço que também sou chamado a evangelizar. Minha vida manifesta a compaixão de Cristo para com os irmãos? Precisamos nos questionar. E o que nos ajuda são 5 palavrinhas-chave que nos ajudam a mergulhar mais ainda no conteúdo da celebração de hoje. A primeira delas é a aliança. Deus escolhe e reúne o seu povo para ser sinal. Misericórdia, segundo a palavra. Cristo ama a humanidade, mesmo em sua condição de pecado. Compaixão. Jesus vê o sofrimento humano e aproxima-se para curar e salvar. Vocação. Todo batizado recebe um chamado para participar da missão da igreja. E missão. A igreja existe para anunciar o Evangelho e conduzir as pessoas ao encontro com Cristo. Conclusão. O 11º domingo do tempo comum nos recorda que Deus continua olhando para o mundo com amor e compaixão. A messe continua grande. Muitos ainda esperam uma palavra de esperança, um gesto de acolhida, um testemunho de fé. Que esse final de semana renove em nós a consciência de que somos discípulos missionários e que, ouvindo o apelo de Jesus, possamos responder com generosidade: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Que Maria, Mãe da Igreja e primeira discípula missionária, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.